Pois bem, redobre a vossa atenção. Atos capítulo de número 16, escrito por Lucas, dá um norte para nós, um direcionamento para nós, de longo alcance, porque mostra para nós, esclarece para nós o propósito de Deus com a igreja que Ele o constituiu na terra. Atos dos Apóstolos é um dos livros da Bíblia que todos que leem ficam maravilhados com ele, porque começa contando para nós, começa mostrando para nós os atos dos apóstolos, os atos que os apóstolos fizeram, cheios do Espírito Santo. Mas é bem verdade que, no meu ponto de vista, Atos dos Apóstolos era para ser chamado de atitude ou ato do Espírito Santo. Mas os pais da igreja desejosamente colocaram Atos dos Apóstolos, colocaram para nós esse termo, porque era a atitude dos apóstolos quando foram comissionados a pregar de aldeia a aldeia, de cidade em cidades. Primeiro, a ideia que Lucas capítulo de número 1, verso de número 8 diz que é ficai em Jerusalém. Era para que em Jerusalém eles fossem revestidos de poder e serem testemunha, tanto em Samaria, Judeia e até os confins da terra. Ora, era que quanto mais eles permaneciam unidos, quanto mais eles permaneciam no propósito único de levar Jesus aos homens, as Escrituras diz que o Senhor mais e mais fortalecia a fé dos que criam. Todos os dias o Senhor acrescentava o número daqueles que haviam de ser salvos. A salvação não é uma doutrina de homem, a salvação não é um dogma de uma cultura, a salvação é dom gratuito de Deus, é obra gratuita de Deus, não de homem, para que ninguém se glorie, não de obra, para que ninguém se glorie, mas é um dom gratuito de Deus a nós. E o interessante é que as afirmações da Bíblia, pastor Aurélio, sempre é assim: e nos deu gratuitamente no amado, e nos deu gratuitamente no amado, e nos deu, e nos deu, e nos deu, oh glória. É poderoso porque Ele não vai nos dar, Ele nos deu. Ele não nos amará, Ele nos amou, Ele nos ama, Ele continua a nos amar. Ele não nos perdoará, Ele nos perdoou e nos deu gratuitamente. Quando eu fico de posse disso, irmão, não há obstáculo que barateie a minha fé, não há circunstância que me tire do foco, porque eu entendi que eu não vou em busca da minha salvação, eu já estou salvo nele, e por eu estar salvo, eu só sei agradecer aquilo que Ele fez por mim, aleluia, aquilo que Ele fez por nós. Nós somos como aqueles que prossigamos em conhecer o Senhor, nós não somos como aqueles que retrocedem. Na noite de hoje, se você pegar essa palavra, segurar firme, isso aqui lhe será o sustento para você entender de uma vez por toda que não há obstáculo que Cristo Jesus não tenha vencido por nós. Eu por si só não consigo vencer,
ele já venceu. Por causa disso eu também já sou vencedor. E quem é vencedor é porque confia na pessoa daquele que venceu todas as coisas, Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, irmão Marcos, mostra para nós um episódio de vidas humanas que passaram por processos dolorosos, por processos de grandes tribulações, por processos de grandes perdas, por processos de grandes vitórias e por processos de grandes provações. Porém, o texto diz que eles morreram cheio da alegria e da salvação em Cristo Jesus. Não importa o que eles passaram, o que importa era o que eles tinham. Porque o que nós temos agora não é líquido, é sólido. Vou repetir, porque o que nós temos agora não é líquido, é sólido. É uma coisa com firmeza, é uma coisa que seguramos. E o que é que isso quer nos ensinar? O que nos assegura diante de Deus não é os nossos porquês e nem paraquês. É quando nós ativamos a nossa fé, aí nós estamos seguros na rocha, aí nós não estamos líquidos, nós estamos solidificados no Senhor, na firmeza, na pegada eterna. E eu tenho algo para profetizar para a vida daqueles que creem em Jesus Cristo. Nós somos mais que vencedores. Esta prova já passou. Agora nós já vencemos, porque Jesus já mostrou isso por nós no Calvário. Aleluia. Aí nós temos vários pontos de vista. O primeiro dele é: percorrendo a região de Frígia e Gálatas. Galácia era uma conglomeração de cidades. Quando você lê a Bíblia dizendo, a carta de Paulo escrita aos Gálatas, não é uma igreja, é uma conglomeração. Era vários territórios da Galácia do Sul e também existia a Galácia do Norte. E aí, o texto vai dizer assim para nós: e percorrendo a região de Frígia e Gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar na Ásia. Quem que impediu? O Espírito Santo. É aqui, pastor Aurélio, que muitos crentes não entendem. Eu estou em Manaus, tenho desejo de ir nos ribeirinhos pregar. Aí a ideia de todo crente é: pode ir, vai que Deus é contigo, vai que Ele vai te usar para pregar lá nos ribeirinhos. Não é assim que a gente pensa? O que diz o texto aqui? Paulo estava pregando na região de Frígia e Gálatas, percorrendo as cidades da Galácia, pregando na Ásia, pregando. Quando de repente o Espírito Santo lhe proibiu. Paulo estava fazendo política? Não. Paulo estava mentindo? Não. Mas por que o Espírito Santo lhe proibiu de pregar? O texto vai dizer, é só continuar a leitura. Porque às vezes a causa pode até ser justa, mas não é o propósito de Deus que nós chegamos a essa causa. Era a causa justa de Paulo pregar na Ásia, mas Deus proibiu Paulo de pregar na Ásia. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que não é em todo lugar que Deus quer que você pregue. Não é em todo lugar que Deus quer que você anuncie. Ele quer que você observe que Ele tem o tempo certo, na hora certa, a pessoa certa, no lugar certo para usar. Tem
gente que diz, não, mas eu vou na África fazer missões. Não, eu vou... Não, será que o Espírito Santo não está te proibindo de ir? Ah, mas se eu não for, ninguém vai. Se eu não for, ninguém vai pregar. Não, se tu não fores, Deus tem outros meios, Deus tem outros métodos para ganhar alma sem precisar de você. Esse é o tamanho do nosso Deus. Não, André, mas lá em Marcos 16 diz que nós temos que ir por todo mundo pregar o evangelho. Ele mandou a gente ir. Sim, ele mandou, porque ele tem motivos para mandar. Mas significa, se eu não for, ninguém vai ouvir. Não, não, quem disse isso? Mentiu. Eu vou, Igor, porque eu obedeço. E se eu não for, não significa que ninguém vai. Ah, eu não vou mais para a igreja, não tem problema. Deus vai enviar outros, mas a igreja não vai parar. Ah, se eu não pregar, não vai. Mentira, mentira para você. Ou eu, ou o pastor Aurélio, se ninguém, nenhum dos dois quiser, Deus levantará outros para fazer. O reino é dele, a obra é dele, o propósito é dele, mas a obra não para. Por que que ele proibiu Paulo? Porque Paulo já tinha ido na Ásia, mas o Espírito Santo disse, tu não vai mais, e acabou. Depois tu vai entender por quê. Porque tem coisa que a gente não aceita hoje. Deus está falando com alguém. Deus já fechou a porta para ti. Deus já te colocou no teu lugar. Deus já fez o que fez por ti. E você diz, eu não estou entendendo nada. Não está entendendo porque tu nunca parou para pensar. Quando Deus fecha uma porta aqui, é que Ele já abriu várias para ti lá. Quando as coisas estão dando errado para ti aqui, não significa que Deus te esqueceu, não significa que Deus me esqueceu. É que Ele está dizendo para nós, irmão Edilson, que o fato de Ele ter fechado a porta não é que Ele nos esqueceu, que Ele nos abandonou. Ele está trabalhando maior e melhor para nos honrar. Mas tem gente que não quer entender isso. Ele diz, Paulo, e defrontando a Mísia, ó, ele querendo fazer a viagem da Mísia, a viagem da região superior da Ásia, ele querendo ir para a Mísia. O texto diz que ele tentava ir para Betine. Era uma tentativa de Paulo, já que eu não vou passar mais por Frígia e Gálata, eu vou a Mísia, eu vou passar por Mísia, e quando eu não conseguir, eu vou tentar ir a Betine. O Espírito Santo, o Espírito de Jesus proibiu Paulo de ir a Betine. Existem lugares que a gente tenta várias vezes ir. Eu já vivi isso muitas vezes nessa estrada por onde eu andei, por onde eu tenho passado. Existem lugares que a gente planeja ir e dá tudo errado. Existem coisas que a gente quer, deseja, aí eu vou, tu pode ter dinheiro, tu pode ter posição, mas tu não consegue, sabe por quê? Porque Deus jamais vai te dar uma coisa que vai lhe prejudicar. A bênção de Deus enriquece e não nos acrescenta dores. Pessoas ricas não significa só aquelas que têm dinheiro. Dinheiro é uma partícula da riqueza entre os homens. Porque você pode ver que para Jesus era rico, mas ele não tinha dinheiro. Quando ele tinha, ele ia lá, mandava o peixe abrir a boca e devolver o dinheiro para pagar o imposto a César. Sabe o que Jesus fazia? Jesus, por que você se preocupa com... que você se preocupa com o dia do amanhã? Por que isso? Amanhã não existe para vocês. Amanhã, amanhã não faz nem parte da nossa vida. Tem gente aqui que está pensando em dormir para quando chegar amanhã. E a gente é discípulo, ó, amanhã não faz nem parte. Deixa que cada dia traga seu mal.
deixa para fazer as coisas hoje, agora. Não deixa para fazer depois não. Esse negócio de amanhã, Jesus está dizendo, ó, faça o que tem de fazer hoje. Se o amanhã vier, faça do mesmo jeito. Deixa que os mortos sepulte os seus mortos. O teu passado não pode interferir no teu presente. O teu futuro não pode interferir no teu presente. Tem gente que quer viver um amanhã que não existe e não esquece de um passado que já se foi e esquece de viver o presente. Já viu? Tem gente louca nesse mundo, tem gente para tudo. Paulo está tentando ir a um lugar, está aqui o texto diz que é uma tentativa. Eu vou tentar ir a Betínia e não foi. E se tu ler a Bíblia vai dizer que Pedro foi a Betínia e Paulo não foi. Olha que Deus maravilhoso. Existem lugares que Pedro vai que Paulo não vai. Existem lugares que eu vou que você não vai. E existem lugares que você vai que eu jamais vou conseguir ir. Porém, quando nós formos no lugar que Deus quer que nós vamos, tudo é para a glória de Deus. Aleluia. Porque Pedro vai e prega. Paulo quer ir e não consegue. Sabe o que é que está em jogo aqui? É que se Pedro vai e Paulo não vai, Pedro prega aquilo que complementa o que Paulo já tem pregado. Sabe o que Deus está dizendo? O reino nunca vai ser dividido. O reino vai trabalhar em união. Se o Adriel não for, o pastor Aurélio vai. Se o pastor Aurélio não for, o Adriel vai. Se o Adriel não for, a igreja vai. O importante é que eu use os meios para abençoar o meu povo. Só quem quer ser abençoado por Deus aqui, aleluia, glória a Deus. Então deixa eu falar algo com mais precisão aqui. Pedro vai a Betínia e Paulo não vai. Aí a escritura vai dizer assim, ó, Paulo deita, vem para casa, onde que está hospedado, e fica maravilhado quando de repente a visão dele se abre. Ele vê um varão macedônio. A gente não sabe como ele distingue o que é um varão macedônio, mas ele conhece pela vestimenta, porque o varão macedônio diz, passa a Macedônia e nos ajude. Era a primeira vez de Paulo indo à Macedônia. Paulo conhecia a Macedônia de estudar a geografia do seu tempo, não de visitar. Só que Deus manda Paulo ir à Macedônia. Quando Paulo vai à Macedônia, tem uma coisa que eu preciso pontuar a vocês aqui. E se você está seguro nessa palavra, observe o que Deus está dizendo para você. Todas as vezes que Deus te chamar para um propósito, não é só você que ganha, é todos aqueles que vão aparecer no seu caminho que vão ganhar também. Todas as vezes que Deus for te dar alguma coisa, essa coisa que Deus vai te dar, se for Ele mesmo, nunca vai ser só para beneficiar você. Está fora do propósito dele. Vou repetir. Toda vez que Deus der um sonho para José, não é só para José usufruir, é para ajudar os seus irmãos e a descendência de Israel. Todo grande multibilionário, ele nunca é só beneficiado. Se procurar a vida deles, você saberá o que eles fazem com as suas finanças. Tem um bilionário no Brasil de 30 anos, ele é pregador do Evangelho, da igreja presbiteriana, um menino novo. 30 anos, quantos anos? Perguntaram dele qual era o segredo dele ter conquistado o primeiro bilhão dele. Ele disse, eu estou atrasado. Nos países como Singapura, o jovem com 25 anos já tem seu primeiro bilhão. Eu estou atrasadíssimo demais. E o que tu faz da vida? Ele disse, eu descobri que o segredo é ajudar o próximo. Todo dia eu invisto no campo missionário.
mas mensal a minha ajuda para missionários da minha igreja é R$170 mil que eu dou somente para esse determinado setor, fora as demais ajudas que eu distribuo às entidades carentes, às regiões mais pobres, porque eu descobri que quem tem muito nunca sonegará aos que têm pouco, porque quem tem muito crescendo de forma honesta entendeu que quem deu a semente foi Deus. Quem que é a semente aqui? Quem que é a semente? Deixa eu liberar uma palavra profética. Se você não crê, não tem problema, eu respeito a sua crença, mas eu nasci para crer. Você emprestará a muito, mas tu não tomarás emprestado, diz o Senhor. Deus te colocará por cima em patamares que tu não tem noção, mas lembre-se, quando chegar lá, não é só para você, é para ajudar aqueles que Deus vão colocar no seu caminho. Só quem pegou a semente, só quem pegou a palavra, aplaude o Senhor bem forte. Deus falou comigo que Ele vai dar para membro dessa igreja riquezas e tesouros escondidos. E eu não sou besta, né? Tomei posse. Eu quero fazer parte disso. Quem quer? Você não quer, não tem problema. Agora, saber como, meu amigo, eu não sei. Eu sei que ele vai chegar. Quem crê nisso? Você está achando que Deus só dá ideia para um Einstein na vida? Nada. Ele tem muitas pérolas lá no céu. E de vez em quando ele tira uma da cartola lá e joga na terra para a vida de alguém. Pega aí, ó. E esse começa a surgir do nada, fluir, crescer. Deus está falando para alguém aqui dentro. E esse alguém que crê nessa palavra é que Deus já plantou a semente que está germinando na sua vida e na minha vida. Eu creio nisso que Deus falou com Paulo. Paulo recebeu a visão, ele achou que era só para ele, mas que nada. Toda a cidade da Macedônia foi impactada por esse homem. Foi tão forte que a Macedônia balançou. Ó, tremeu, houve um terremoto lá. Mas não foi terremoto de destruição, não. Foi de poder de Deus, porque Paulo e Silas cantaram louvor e Deus mandou um terremoto que abalou a prisão, quebrou as algemas e abriu a porta do cárcere. Deus está mandando terremoto para nós aqui. Quem crê nisso? E que terremoto é esse? É para abrir a porta da prisão, quebrar as algemas e ainda mais libertar o prisioneiro. Quem acredita glorifica o Rei Jesus. E aí Paulo disse assim: nós temos que ir a Macedônia, porque o varão macedônio nos chamou para concluirmos aquilo que Deus havia nos chamado para anunciar o Evangelho. É aqui que eu me ateio e concluo a minha palavra. A palavra Evangelho não é boas novas. A palavra Evangelho é boa nova. Ela está no singular. Boa nova. A palavra Evangelho significa boa nova. Não é boas novas. Apesar que dela advém as boas novas. Mas o singular dela é tão poderoso que Deus nos chamou para viver de novidade. Quem quer viver de novidade? Não aceite menos. O que Deus vai fazer em nós, oh glória, antes desse ano terminar. Se você não crê, eu te respeito, mas eu creio, pastor Aurélio, que o que Deus vai fazer de nós antes que esse ano termine, Ele vai limpar o nosso interior todinho pela sua palavra, e depois vai nos dar vida longa e riqueza para nós conquistarmos a terra, repovoarmos o céu, porque a mão de Deus está sobre esse povo. E quem crê nessa promessa, levanta a mão e dá glória e aplaude o Senhor bem forte. Deus falou comigo que
tem gente aqui que vai crescer muito. Tem gente que vai crescer muito. Eu segurei isso. Quem crê nisso? Eu quero dizer algo para a irmã lá atrás. Irmã, Deus. Quero dizer algo para você, que Deus, Ele não esqueceu de ti. Tem gente que não tá aqui dentro achando que a graça de Deus não está presente nesse lugar, mas Deus está aqui. Deixa eu descer aqui. Deus não esqueceu de ti, não. Pode o homem, pode os amigos abandonar, esquecer. Deus não. Tem dias que só Deus para te socorrer. Tem dia que a tua força se vai. Teve dias na tua vida, uma noite tão escura, que eu estou vendo uma noite tão escura, que tu disse assim para Deus: Senhor, eu não tenho mais nem vontade de viver. Mas quando tu olha para a vida da tua filha, tu diz: mas eu preciso lutar. Como que vai isso acontecer? Quem vai cuidar dela? Tu ainda não fez uma besteira, porque Deus tem cuidado de ti. E assim diz o Senhor: quem te viu fracassada vai te ver exaltada. Aqueles que duvidaram de ti, brincaram com teus sentimentos, brincaram com a tua personalidade, mas assim diz o Senhor: no lugar da morte haverá vida, porque nenhum espírito do mal vai prevalecer contra ti. Jovem, Deus vai te honrar muito nessa terra. Esse ano não termina se Deus não fizer um chacoalhão na tua vida. Se passou o que encher de Deus, aleluia. Eu não ia falar nem isso. A minha intenção era só pregar, mas Deus disse: diga para ela que eu vi aquela afronta. Eu vi quando o telefone dela tocou e aquelas palavras ruins, negativa, abjeta, imunda que foi lançada contra ela. Assim diz o Senhor: eu peguei todas e lancei no balde de lixo, dizendo: nenhum lixo vai crescer na tua vida, nenhum abutre vai crescer na tua vida. Eu apago essa acusação do diabo e digo para ti: filha, não temas, que eu sou o teu socorro, que eu sou o teu protetor. Eu colho as tuas lágrimas e digo: o amanhã será de surpresa na tua vida. Eu saro a tua alma, eu curo o teu coração e digo: erga a tua cabeça, porque amanhã eu vou mudar a trajetória da tua vida, da tua filha, da tua casa. E quem não acreditava no teu sucesso verá a minha mão te exaltar, pois a porta do milagre eu já abri para a tua vida, diz o Senhor. Tem milagre para ela, tem milagre para ela. Só quem acredita glorifica, glorifica, glorifica o nome do Rei. Deus está aqui, igreja, falando conosco. Quem acredita que Jesus está aqui? Leve a Deus mais a sério. Não leve a Deus com medo, não. Leve a Deus mais sério. Deus está falando para alguém aqui dentro. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Oh, glória. Irmão, há uma graça de Deus aqui dentro tão forte. Eu não planejava estar aqui hoje, mas aquele que me chamou me trouxe aqui nesse lugar para dizer algo para você. O Evangelho ainda continua mudando vidas. O que a democracia não faz, o que o socialismo não faz, o que o capitalismo não faz, o que o comunismo não faz, o Evangelho continua fazendo. O Evangelho é transformação, é poder de Deus. E todo aquele que crê não fica confundido. Quem crê no Evangelho não brinca, está no certo ou está no errado. Creu contra a esperança. Deus está nos chamando para abraçar o Evangelho. Igreja, é tempo de nós andarmos no Evangelho. Não é na doutrina, não é no culto do homem, é no Evangelho de Jesus, que é
poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê. Quem crê no Evangelho já venceu todas as coisas. Se coloca de pé aplaudindo o nome do Senhor. Eu concluo a minha fala dizendo para você, Paulo dizendo: e fomos anunciados para ministrar este Evangelho, oh glória, aleluia. Eu hoje, esse jovem que vos fala, eu não sirvo mais Jesus com medo como eu servia outrora. Esse jovem que vos fala, eu sirvo Jesus com medo do inferno. Não, essa fase da minha vida eu venci. Eu sirvo Jesus porque eu descobri que não tem nada nesse mundo, nem nesse mundo visível e nem no invisível, nada mais importante do que servir Ele. Nada. Nem morte, nem vida, nem principado, nem potestade. Nada é mais importante do que servir Jesus. Nada faz sentido. Nem o teu dinheiro, que às vezes tu luta para crescer. Nada é mais importante do que servir Jesus e carregar esse espírito de leveza, de paz. Nada. Faça o experimento. Como é que eu vou saber isso, Adriel? Pega a sua Bíblia lá, aí tu leia Mateus, Marcos, Lucas e João. Terminou de ler a primeira vez? A segunda vez, Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois você lê novamente. Faz isso pelo menos 10 vezes. Quando tu vê o que vai brotar na tua mente, aí tu vai olhar para a vida com outro olhar. Vai dizer assim: meu Deus, como que eu estava cego, como que eu estava enganado por um monte de coisa. Aí tu não vai querer mais ser mais que ninguém. Quando as pessoas querer te bajular, de longe tu vai discernir. Quando as pessoas querem vir te ajudar, de longe tu vai discernir. Quando tu vê um caído no caminho, de longe tu vai discernir a forma de ajudar, a forma que ele está te enganando ou não. O discernimento, você vai pisar no chão com mais clareza. Porque o Evangelho fala de matemática, fala de física, fala de economia. Você já viu a economia do Evangelho? Leia lá a parábola do bom samaritano. Tem vários tipos de investimento. No quarto investimento que o negócio está sério. Lê lá. É só ler. Todos eles têm sentido no mundo macro, micro. A biologia pede pinça do Evangelho. Se você ler lá, até o conceito do mundo quântico fica pedindo bênção do Evangelho. Que Jesus corta o pão, quebra o pão no meio, para 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Ele corta o pão e coloca no cesto. Corta o pão e coloca no cesto. E toda vez que ele tirava, irmão, diz, pedaço do pão aqui, nascia pão. Se você não crê nessa loucura, deixa que eu creio sozinho. Ele ia lá no rabo do peixe, irmão Marcos, aí ele quebrava o rabo do peixe e botava dentro do cesto. Quanto mais ele tirava o rabo do peixe, nascia o rabo do peixe. Você entendeu a loucura de Deus presente em nós? Por isso que Paulo diz: a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. O que é o poder de Deus aqui? E a título de informação, não foi só os pães e só os peixes que Jesus multiplicou. Ele multiplicou também os cestos, porque era só 2 cestos, dos pães e dos peixes. E quando ele mandou devolver, já todo mundo já comeu já, então traga aí. Tinha 12 cestos, diz a Bíblia. De onde apareceu os demais, houve a multiplicação também. O nosso Deus faz assim. Quem quer? Deus não divide. A matemática de Deus não é dividir. A matemática de Deus é de multiplicar. O pouco com Ele faz ser muito. Ser fiel no pouco, que eu vou te colocar no muito. Senhor, graça te damos pela Tua palavra. Eu de mim mesmo não tenho nada, mas sem Ti nada podeis fazer.
Abençoa cada família representada aqui nesse lugar. Que o Senhor prospere o caminho de cada um, enriqueça o caminho de cada um. O que está travado nessa empresa, nesse trabalho, em nome de Jesus, seja destravado. Jesus, obrigado, porque Tu nos ensinaste as coisas ocultas aos olhos dos sábios e dos entendidos, e aos Teus pequenos revelaste. Graça Te damos, porque Tu és o Senhor de nossa vida. É o Abba Pai, Paizinho, Maranata, vem, Senhor Jesus. Assim nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aplausos, Senhor, bem forte.